Hoje é quarta, 7 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Botafogo e Flamengo, primeiro clássico do Glorioso na temporada de 2024. Um bom teste para o nosso alvinegro que está em busca ali da sua afirmação para essa temporada. Nada melhor do que vencer no estádio Mário Filho, o seu principal rival aqui do estado do Rio de Janeiro. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Flamengo nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. E no jogo de hoje você pode palpitar lá na Parimatch. Se você ainda não tem seu cadastro, faça, é muito simples, muito rápido, muito fácil. Eu tô te dando R$500 de bônus. Bônus é aquela parada que você pode curtir à vontade, você pode usar seu bônus sempre que você quiser. Claro, ele é limitado em 500, também dependendo do seu depósito inicial. Se você ainda não fez seu cadastro, faça, QR Code está aqui, link no primeiro comentário. E claro, aquele pedido que eu faço para vocês, cada cadastro, vocês ajudam demais o canal deste careca que vos fala. Hoje, às 21h30, no estádio Mário Filho, com o jogo sendo transmitido por 3 plataformas, canal Gold aqui no YouTube, Band, TV aberta e Band Esportes, TV fechada, Botafogo e Flamengo, primeiro clássico do Glorioso na temporada de 2024. O alvinegro, que já começou a temporada ali de uma maneira oscilante, pode recuperar a sua confiança jogando hoje contra o seu principal rival aqui no estado do Rio de Janeiro. O GE divulgou uma escalação prévia do Botafogo, que é um pouco diferente, né, com algumas mudanças. O goleiro será Gatito, já que John está machucado. Na lateral direita, o Matheus Ponte ganhará sua primeira oportunidade com o técnico Thiago Nunes, o menino que jogou o pré-olímpico pela seleção uruguaia. A zaga com Halter e Alexander Barbosa. E na lateral esquerda, Hugo. Meio campo ali com uma trinca de 3 jogadores que podem tanto atacar e também marcar. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Nas beiradas, Luiz Henrique deve fazer a sua estreia jogando pela ponta direita e pela ponta esquerda o Vitor Sá, e no comando de ataque Tiquinho Soares. Com essa formação, Vitor Sá e Eduardo vão para o banco de reservas, e o Botafogo não divulgou hoje a sua lista dos relacionados. Faz ali meio que um mistério em relação ao clássico de hoje, tentando surpreender o técnico Tite da equipe da Gávea. O jogo é difícil, nada melhor do que vencer um clássico no Maracanã contra um dos principais times do futebol brasileiro para dar aquela confiança, faltando 2 semanas para o grande desafio que nós teremos pela Copa Libertadores da América. É um jogo em que eu tenho ali a certeza que se o Botafogo se dedicar a jogar de uma maneira intensa, pode vencer o Flamengo. O Vasco no último domingo, que no meu ponto de vista hoje tem uma equipe um pouco inferior à do Botafogo, teve grandes oportunidades e acabou não sendo competente, mesmo com o Flamengo tendo mais posse de bola e um time muito superior. A exceção do pênalti do Gabriel Barbosa, não criou tanto. O Léo Dantas vai trazer daqui a pouco detalhes a respeito do Flamengo. Mas o Botafogo tem tudo para hoje conseguir mostrar o seu futebol e tentar vencer a equipe do Tite. Tem que jogar focado e aproveitando as oportunidades que tiver. Mas comentem aqui o que vocês acharam dessa possível escalação. Também deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque o Léo Dantas agora vai falar um pouquinho sobre a equipe de Adenor Bach, o Tite. Fala aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Flamengo, adversário do Botafogo, no clássico dessa quarta-feira no Maracanã. Bom, primeiro esclarecimento importante sobre o Flamengo é a base de análise está pequena nessa temporada, né? O Flamengo só fez 3 jogos com o time titular até aqui, porque teve excursão, muito jogo com o time reserva no campeonato estadual, jogo adiado, enfim. É um pacote pequeno e contra apenas um adversário que de fato levou dificuldade. O Flamengo só foi colocado em risco em alguns momentos no clássico contra o Vasco do último domingo, o empate sem gols também no Maracanã. Nas outras partidas com o time titular, contra Audax e Sampaio Corrêa, praticamente não foi atacado. Então, claro, a gente tem uma análise reduzida, mas que refletem, sim, alguns pontos negativos que já vem do ano passado, alguns pontos positivos que já vem de muitos anos desse forte time do Flamengo, mas que também trazem uma novidade, que tem muito a ver com um esquema ou com uma forma de jogar um pouco diferente diante de uma das principais contratações do time nessa temporada, o Dela Cruz. Flamengo, a gente se acostumou a ver, né, no 4-3-3, 2 pontas muito ofensivos, sempre de muita qualidade, em alguns momentos até o Gabigol fazendo a ponta pela direita,
Mas o fato é que com a chegada do De La Cruz nesse ano, não dá para a gente chamar de 4-3-3, porque o De La Cruz, embora tenha jogado nessas partidas um pouco mais pelo lado direito, não é um ponta-direita, é um jogador um pouco mais clássico, que fica um pouco mais por dentro. Eu diria que o Flamengo está jogando no 4-4-2, ou se vocês quiserem ser um pouquinho mais precisos, 4-1-3-2, com o Pulgar fazendo ali uma função de volante. Claro que ele chega, ele encosta muito lá na frente, mas seria o cara de mais marcação. Aí uma linha de 3 com o De La Cruz de meia direita, Gerson de meia esquerda e o Arrascaeta por dentro, flutuando, entrando na área, mas sendo o cara da armação, e 2 lá no ataque, que normalmente, pensando no time titular, tem sido o Pedro de referência e o Cebolinha como ponta pela esquerda. E aí aparece uma questão importante, quem é que faz então o corredor pela direita? O De La Cruz não é o cara que aprofunda, que vai à linha de fundo, que faz o mano a mano. É o cara que refina um pouco mais o passe, repito, pensando no jogo por dentro. Quem faz essa função um pouco mais aberta, normalmente é o lateral direito, principalmente quando joga o Wesley, que é um lateral de muita veia ofensiva. E é aí que aparece o primeiro problema do Flamengo, talvez o mais latente. Quando joga o Wesley dando esse corredor, o ponta pela esquerda tem muito espaço, o ponta ou o lateral. As jogadas do Piton no último jogo pelo time do Vasco refletem como esse lado é problemático para o time do Flamengo. A expectativa nesse jogo é que o Varela reassuma a lateral direita. Ele estava improvisado do lado esquerdo, ficou torto, o lado não funcionou bem, né? Não teve o apoio do lateral, porque o Varela ficou torto. Mas isso porque o Ayrton Lucas não se sentiu bem e acabou não sendo liberado para o jogo contra o Vasco. A tendência é que o Ayrton Lucas, que já treinou bem desde lá, joga normalmente contra o Botafogo, então o Varela volte a ser titular do lado direito. Isso reduz um pouco os espaços, porque o Varela sobe menos, utiliza menos o corredor do que o Wesley. Ainda assim, é preciso que o lateral ocupe esse espaço, então há a possibilidade do Botafogo usar o seu lado esquerdo, ou com o Vitor Sá, ou até com o Hugo, dependendo de qual vai ser aí a escalação e o sistema tático que o Thiago Nunes vai colocar nesse jogo. Bom, outra coisa que eu acho até que a gente pode dizer que repete-se em alguns momentos é a questão da dificuldade que o Flamengo tem tido com os cruzamentos. Tem 2 bons zagueiros pelo alto, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Mas no jogo contra o Vasco isso aconteceu várias vezes e o Verratti levou vantagem na maior parte dessas jogadas. Se não cabeceando direto para o gol, conseguindo fazer pelo menos o domínio dentro da área. Isso foi uma jogada muito perigosa para o time do Vasco. Então o Botafogo já conseguiu uma jogada positiva de bola aérea contra o Boa Vista com um time que era fraco nesse quesito. Então talvez seja a possibilidade da gente tentar de novo. Seja na bola parada, seja na bola rolando, com os cruzamentos, com as ultrapassagens, mas é um fundamento que o Flamengo teve muito problema nesse jogo contra o time do Vasco. Pensando agora no ataque, falei do De La Cruz um pouco mais como meia, né, e não como um ponta. Isso ajuda o Flamengo a ter um pouco mais de articulação, porque não tinha esse segundo meia nos anos anteriores, jogando no 4-3-3. Com o De La Cruz tem. Então o passe melhora, a presença no meio-campo melhora, e isso fica, claro, mais fácil de colocar os atacantes na cara do gol. Outra questão que tem sido muito importante também para colocar jogadores na cara do gol são passes longos, rasteiros normalmente, de quem joga lá atrás. Sejam os zagueiros, porque o Flamengo, na maior parte do tempo, adianta as linhas, menos nos clássicos, mais contra os times pequenos, mas isso também aconteceu contra o Vasco, adianta as linhas, coloca o goleiro Rossi jogando fora da área, os zagueiros do meio campo para frente, e aí essa ligação, ou do Pulgar, ou do Gerson, né, que são os volantes, ou dos próprios zagueiros, vem com essa bola um pouco mais longa, que rasga a defesa adversária e costuma colocar os atacantes na cara do gol. É uma jogada importante nesse recorte recente do time do Flamengo também. Gerson jogando como meia esquerda, está ajudando a dar superioridade do lado esquerdo. Aí você tem, considerando que ele volta hoje, o Ayrton Lucas, que é um lateral esquerdo muito ofensivo e que aparece muito próximo ao terço final. O ponta esquerda, seja Cebolinha, seja Bruno Henrique, que tem se revezado nessa temporada, são de muita qualidade e têm jogado muito bem, e o próprio Gerson. Então o lado esquerdo do Flamengo tem sido extremamente difícil de ser marcado. O clássico do ano passado no Newton Santos é uma lembrança de como esse lado é de fato a arma mais poderosa do Flamengo. Outro ponto importante do Flamengo é como ele consegue mudar no segundo tempo. Às vezes não parece uma mudança muito brusca, mas a entrada do Luiz Araújo fazendo a função de um ponta direita no lugar do De La Cruz, que, repito, tem sido mais um meia, e do Gabigol no lugar do Pedro,
que não tem sido mais tanto referência, mas se movimenta muito, dificulta ainda mais a marcação do time adversário no momento em que já está todo mundo mais desgastado. O Flamengo tem se dado bem nos segundos tempos, conseguindo manter ritmo de jogo com essas mudanças, mudando a forma de jogar, mas se mantendo muito perigoso. É preciso ficar, então, de olho o tempo todo nessa movimentação pelo lado direito do Luiz Araújo, ciscando mais, mas principalmente do Gabigol, que se mexe muito, cai de um lado, cai do outro, costuma arrastar a marcação e permitir a movimentação até de quem vem por trás, como o Arrascaeta, por exemplo. Essa é a análise do Flamengo para o clássico contra o Botafogo na noite desta quarta-feira. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo, obrigado por sua participação. Sigam as redes sociais do Léo aqui embaixo. E agora quem vai contar o fato histórico é o Léozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Léozão. Fala, pessoal, chegamos ao dia do primeiro clássico do ano, o primeiro grande teste para o Botafogo. 111 anos de história e vamos para mais um clássico da rivalidade com o Flamengo. O termo que dá nome ao clássico nasceu bem antes das equipes se enfrentarem num campo de futebol em 1913. Inclusive, só para constar, naquela partida em 1913, o primeiro encontro entre as duas equipes, quem venceu foi o Botafogo, em partida disputada no campo de General Severiano. O termo nasceu, na verdade, dos confrontos no Remo, que era o esporte número 1 da época, e também por serem bairros vizinhos da Zona Sul, tanto Botafogo quanto Flamengo. Então essa rivalidade foi potencializada também pela questão geográfica. Quando falamos do nosso lado do confronto, é impossível não citar Manga, Zagallo, Didi, Nilton Santos, Quarentinha, Túlio Maravilha, Louco Abreu. Todos esses nomes que eu citei aqui, em algum momento da história do clássico da rivalidade, tiveram o seu destaque. Túlio, por exemplo, constantemente levava a melhor contra o Romário nos clássicos. E um detalhe sobre essa vantagem que o Túlio levava sobre o Romário. O Túlio vencia aquele que voltou ao Brasil como o melhor jogador do mundo escolhido pela FIFA. Era um tapa com luva de pelica na entidade. Nas finais de estaduais entre os dois, o equilíbrio domina. 1962, 1989, 2007, 2008, 2009 e 2010. 3-3. Manga dizia que o bicho era certo contra o time da Gávea. Era uma brincadeira que ele fazia, mas ele sempre destacava que, apesar das vitórias na década de 60, eram muito difíceis as partidas contra a equipe da Gávea. E sempre será assim como será hoje. Não é o clássico da rivalidade à toa. É difícil para os dois lados. São 346 partidas oficiais, 105 vitórias nossas, 113 empates e 128 vitórias deles. Desses 237 foram pelo campeonato estadual e temos 77 vitórias com 67 empates. Como vai ser hoje? Depende do nosso Botafogo. Vamos torcer por uma boa jornada hoje. Um grande abraço para vocês. Valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas. Redes sociais deles e canais também aqui embaixo, também do Quintela, na nossa descrição. Hoje eu volto às 23 horas e 30 minutos com a nossa live pós-jogo. Espero que seja uma live de uma grande vitória do Alvinegro. Se nós tivermos hoje alguma informação relevante, volto durante o nosso dia. Tamo juntos, beijos, pra cima deles, fogão. Sempre fogão, valeu, fui!